E aí, pessoal da Noturna, como é que vocês estão? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Noturna do Contos da Noturna, sejam todos bem-vindos ao canal. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, sigam as nossas redes sociais. Gente, eu vou falar um pouquinho do relato de hoje para vocês. O relato de hoje, ele é um relato fictício em parceria com a Dark Doll. E ele fala sobre um pacto, né? Assim, todos nós sabemos, né, o quão pactos são perigosos, né? Nem sempre terminam em coisas boas, nem sempre resultam em bons resultados. Nossa, ficou bem. Mas acho que deu para vocês entenderem, né? Nem sempre o pacto é a melhor opção, tá? Deixo aqui já o meu adendo sobre o relato e vamos ao relato de hoje. O título do relato é Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Talvez, se eu tivesse me dado conta disso antes, ou tivesse de alguma forma imaginado o que nos aguardava, eu pudesse apenas ter mudado as coisas, ou me afastado deles antes. Algumas noites, encarando as sombras no canto mais escuro do quarto, penso que se não tivéssemos nos conhecido, nada disso teria acontecido. Cada um de nós trazia à tona o pior dos outros, enquanto fingíamos nos ajudar e saber para onde estávamos indo. A verdade é que não passávamos de adolescentes perdidos, completamente alheios ao mundo. E naquele momento eu realmente achava que era como eles. Talvez eu fosse. Em minhas memórias, nosso pequeno grupo parece ter sempre existido. 3 amigos quase irmãos, bebendo e usando drogas, fingindo ser uma banda até que o sol raiasse, reclamando sobre o mundo e suas injustiças, e sobre como parecíamos presos ao lugar, estagnados naquela cidadezinha fedorenta e deprimente. Eu, Dylan e Joshua nos conhecemos ainda no primário e nos tornamos inseparáveis desde então. Caminhando juntos em nossa jornada rumo ao fundo do poço. Primeiro o álcool e então os cigarros no banheiro da escola e depois as drogas. As mais pesadas, até que nada mais nos parasse. E a vida fosse um pouco mais que um passatempo incômodo. Nós queríamos mais, queríamos desafiar o que estava acima, desprezando qualquer senso de justiça, dignidade ou fé de quem ousasse entrar em nosso caminho. Foi em uma dessas noites típicas, no velho galpão do pai de Josh, enquanto o calor sufocante do verão nos castigava, mesmo na madrugada, a fumaça formava uma névoa suave e havia tanto correndo por nossas veias que a própria realidade parecia flutuar fluida. E se a gente fizesse um pacto? Dylan comentou naturalmente, jogado no velho sofá enquanto dedilhava sua guitarra. Em troca do dinheiro, fama e mulheres, Josh emendou o olhar perdido. O que você pediria, hein? Ele dirigiu a pergunta, e eu entrei na brincadeira ainda sem pensar muito. Uma Ferrari e uma coelhinha da Playboy. Ri e eles também. 1 milhão? 5 milhões. Todas as mulheres do mundo. Então, vamos? Josh e eu nos entreolhamos. Tá falando sério? E por que não? Tá com medinho? Não, cortei imediatamente. Você tá? Em minha mente perturbada, pareceu uma resposta válida. Você não quer tudo? O que temos a perder? Nossas almas, Josh respondeu, em um ar excessivamente fúnebre. Então, após 1 minuto de silêncio, nossas risadas explodiram em uníssono. Não era como se algum de nós acreditasse nisso. E nós não estávamos nem perto de pensar de maneira coerente naquele momento. 10 minutos depois, o velho Monza de Dylan,
parou em uma encruzilhada e descemos ali, ainda rindo e cambaleando, sobre a terra seca e vermelha. Não houve vela, sangue, nem sacrifício ou oferenda. Apenas 3 bêbados gritando e chamando por um nome proibido, desafiando um poder que não conheciam, pedindo por um pacto. Nada aconteceu. Nada. E isso bastou para nos deixar completamente irritados por todo o caminho de volta. Por 2 dias, rimos do incidente e esquecemos. Até o 3º dia. Até que ela apareceu. Vinda de lugar nenhum, com seus olhos felinos e cabelo cor de sangue, e a voz de veneno. Quando abrimos o galpão naquela noite, 3 dias após a encruzilhada, lá estava ela, como que esperando. Quem? Foi tudo que eu consegui balbuciar. Por que parece tão surpresos, meninos? Ela sorriu e 2 caninos brancos apontaram sob o batom negro. Vocês não queriam companhia? Engoli em seco, enquanto Josh dava um passo à frente. Você é... Ela não respondeu, e nem era necessário. Mas rebolando como uma serpente, ela caminhou até a mesa e abriu uma maleta de couro negro. Nossos olhos brilharam com a visão do dinheiro e muito mais do que qualquer um de nós poderia sonhar. Mesmo em nossos sonhos mais loucos. Se mudaram de ideia, eu posso ir embora, ela zombou. Não! Dylan correu até a mesa, batendo as mãos sobre o tampo. Fica, fica! E ela ficou. Naquela noite, ela mostrou que era tudo, menos humana. E quando nós já estávamos esgotados, ela ainda estava pronta para mais, pedindo por mais, insaciável. Quando a manhã chegou, ela nos entregou o contrato. Uma gota de sangue, ela sussurrou sorrindo. Por tudo que o mundo pode oferecer. Eu não preciso dizer que aceitamos sem pestanejar, quase lutando para ver quem assinaria primeiro. E depois disso, ela se tornou parte do nosso pequeno grupo. Ela dizia ter muitos nomes, mas nós a chamávamos de Nix. Agora, não éramos mais um trio de arruaceiros em uma cidadezinha falida. Tínhamos tanto dinheiro que era impossível gastar tudo em uma única noite. E as coisas mudaram de proporção de uma forma que você não poderia imaginar. Nix tinha acesso a mercadoria diferente, se é que você me entende. E eu posso dizer que nada no mundo chegava aos pés do barato que aquilo proporcionava. Agora, meninas rastejavam aos nossos pés e tínhamos tudo. Tudo e tudo acontecia em uma velocidade vertiginosa, quase rápido demais para compreender. Qualquer coisa que você imaginasse seria sua. Um carro, um helicóptero, uma cobertura. Em troca, éramos instruídos a fazer alguns sacrifícios, animais e oferendas, esporadicamente. Foi cerca de 1 mês depois do nosso primeiro encontro, enquanto vagávamos por uma rua quase deserta, que começou. Haviam algumas casas ao redor, a maioria apagada e aparentemente vazia. Nix, agarrada ao braço de Dylan, olhava em volta, um brilho assustador em seus olhos. Quando ele retirou um isqueiro do bolso para acender um cigarro, ela sorriu. A gente poderia pôr fogo em alguma coisa. Você tá doida? Eu ri. Mas ela parecia bastante séria. E por que não? Tem algum problema com isso? Havia um tom estranho em sua voz, como se escoasse dolorosamente em meu crânio. É só. Pode ser perigoso. Éramos muita coisa, mas não criminosos. Ao menos, não do tipo de incendiar casas. Mas Dylan não parecia tão convencido. Não vai dar em nada. Ele assegurou e ela sorriu apertando-o mais. Não, eu tenho certeza. Josh e eu nos entreolhamos inseguros enquanto Dylan caminhava até uma casa, atravessando um pequeno gramado em alguns passos. O fogo lambeu a parede, muito mais rápido do que eu julgava ser possível. E já ia alto quando corremos rua abaixo, Nix e Dylan rindo, enquanto eu me forçava a sorrir também.
Josh parecia incomodado demais para se importar em soar sociável. As ideias de Nix apenas tornaram-se mais cruéis e violentas depois disso. E éramos incentivados a participar de roubos, espancamentos e coisas piores. Era difícil dizer não a ela, especialmente com tudo que estava envolvido. E também tinha impunidade. Mesmo que houvesse pelo menos 1 ou 2 crimes na semana entre roubos e coisas piores, nunca fomos sequer incomodados pela polícia. Mesmo quando as nossas atrocidades pareciam em todos os jornais. Era uma vida viciante, ainda que parecesse ficar mais e mais cara. Eu gostaria de dizer que foi fácil aceitar que havia algo errado e que eu precisava parar. Não foi. Josh foi o primeiro a externar seu descontentamento com o que estava vendo. Acho que ele conheceu uma garota religiosa e decidiu que preferia abrir mão de todas as riquezas para uma vida digna. Da última vez que nos vimos, ele parecia completamente abatido, como se tivesse perdido noites de sono, pensando no que faria. Estávamos reunidos na cobertura e Dylan e ele finalmente explodiram. Isso tudo é loucura! Acham mesmo que alguém pode ter tudo isso de graça? Que podem viver assim para sempre? Eu fiz a maior besteira da minha vida quando aceitei isso. Eu tô fora. Você não pode sair assim, Nix comentou sentada no colo de Dylan. Quer apostar, vadia? Ele entrou no elevador e ela apenas sibilou o olhar, queimando daquela forma que me dá arrepios até hoje. Acho que eu preferiria saber que Josh morreu ali, em um acidente no elevador. Mas Nix era mais terrível do que eu poderia ousar imaginar. Mesmo que não tivéssemos mais contato, eu soube quando Josh se casou e sobre o bebê que sua esposa deu à luz. Primeiro foi a criança quem adoeceu, e depois sua morte trágica e dolorosa. Foi a vez da esposa de meu amigo, um processo igualmente lento e torturante. A última notícia que tive dele foi que se suicidou semanas depois. Nesse ponto, eu estava dividido entre seguir os passos de Josh e acabar como ele. Não há nada tão doloroso quanto lutar contra um instinto, e nada tão poderoso quanto o instinto de autopreservação humano. Eu travei essa batalha interna por anos depois disso. Antes de finalmente chegar ao meu limite, um dia, em uma das raras ocasiões em que Nix não estava por perto, eu arrisquei. E se Josh tivesse razão? Do que está falando? E se for melhor sairmos agora? Deixar tudo isso para trás? Ainda dá tempo de pegar algum dinheiro e tentar viver longe disso. Eu não ousei falar, mas minha mente finalizou. Longe de Nix. Eu não posso deixar isso acontecer, querido. A voz doce dela veio de algum lugar atrás de mim, fazendo o meu corpo estremecer. Você não pode me prender, respondi munido de uma coragem desconhecida. Tudo bem, ela respondeu, e pude sentir o seu sorriso. Virei-me para ela, apenas para ver meu próprio rosto refletido na enorme janela atrás e o reflexo de Dylan, sacando sua arma e apontando em minha direção. Tudo o que aconteceu a seguir ainda é uma confusão em minha mente. Mesmo que eu tente reviver a cena todos os dias, eu saltei para Dylan, lutando com ele pela posse da arma. Os disparos para o alto e os socos enquanto eu lutava pela minha vida. Nix nunca interferiu. Eu não sei como consegui a arma, mas ainda me lembro de seu peso em minhas mãos e da fumaça se erguendo do cano antes que o corpo cambaleante de Dylan entrasse em foco. As manchas de sangue em seu peito crescendo rapidamente. Nix desapareceu depois disso, como se nunca tivesse existido, e em seu lugar veio a polícia. Tão rápido quanto eu havia conseguido tudo aquilo, eu perdi. E pela primeira vez eu fui preso e julgado, e já não havia dinheiro em minha conta. Nem mesmo para pagar um advogado medíocre.
eu fui condenado por atirar em meu amigo, em sua própria casa, com a sua própria arma, sem qualquer evidência que pudesse alegar legítima defesa. Quando eu insisti na presença de Nix naquela noite e em sua atuação em tudo o que tinha acontecido a Josh e a sua família, fui dado como insano e enviado para uma instituição psiquiátrica. Melhor que um presídio eu poderia arriscar. Meus patrimônios foram confiscados e uma montanha de dívidas que eu nunca imaginei que pudessem existir consumiu o pouco que me restou, em questões de dias. Logo, eu estava falido. Não que já fizesse alguma diferença, e meus melhores amigos estavam mortos. Um deles pelas minhas próprias mãos. Minha vida completamente destruída. Agora, eu nunca estou sozinho, e as sombras me seguem para onde quer que eu vá, esperando. Mas o pior ainda é a voz de Nix sussurrando em minha mente dia e noite, me dizendo que ainda posso voltar atrás e consertar as coisas, me pedindo para fazer coisas horríveis. Mate, imperdoáveis, mate todos eles, chamando o meu nome e arranhando em meu crânio por dentro todas as vezes que me atrevo a fechar os olhos e tentar dormir. Ela diz que pode me proteger, mas é difícil acreditar. Às vezes eu penso em acabar com tudo. Eu já tentei algumas vezes, dezenas de vezes, mas é difícil morrer em paz em um buraco infestado de médicos e enfermeiros todo o tempo. Eles continuam me trazendo de volta e eu já não sei o que é mais aterrador. A vida aqui ou o que vejo nos segundos em que meu coração para de bater. Eu consegui convencer um dos enfermeiros a me arranjar um papel e lápis para escrever isso, como uma última tentativa de confessar os meus pecados. Agora eu tenho um lápis e a voz de Nix parece mais alta do que nunca. Se você quer um conselho, não cometa o mesmo erro que eu. Por tudo que ama ou um dia já amou, por tudo que você crê, no céu e na terra, não cometa o mesmo erro. É tarde demais agora. Eu gostaria de ser forte até o final e dizer que há um final feliz esperando por mim. Mas a felicidade está muito além do meu alcance. Dizem que todo mundo tem um ponto de ruptura. Acho que esse é o meu. A voz está alta demais agora. Pensar me dói. É um lápis bem afiado. A próxima ronda dos enfermeiros é em alguns minutos. Se eu for rápido bastante, eles talvez não consigam evitar dessa vez. Ou talvez eu deva apenas dizer sim, mais uma vez. Bom, gente, esse foi o nosso relato de hoje. Venho mais uma vez deixar claro e enfatizar a todos aqueles que por algum momento pensaram ou pensam, né, em fazer um pacto. Gente, pacto nem sempre dão bons resultados. Não optem por este meio. Por mais difícil que as coisas possam parecer, por mais difíceis que as coisas possam estar, sempre há uma saída, sempre há um caminho, sempre há uma brecha, sempre há uma janela. Não sigam este caminho, não sigam o caminho do pacto. É fácil, poxa, nossa, eu só preciso de uma gota de sangue. É muito fácil. É justamente essa questão. Por ser fácil demais, seduz fácil demais, porém, o preço a se pagar lá na frente é alto demais. Então, gente, não optem por este caminho, tá bom? Este foi o nosso relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do relato e até o próximo relato!